Olá meninos, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre cinética química, uma partezinha da química muito interessante e recomendo que todos deem uma passada por ela para fazer nossas provas de Enem e nossas provas de vestibulares. Muito importante, cai bastante nas provas de vestibulares. Cinética química. Meu nome é Gilveline Vera, sou professora de química. Vamos lá dar início à nossa cinética química. Antes de começar a nossa cinética química, eu pergunto para vocês o que vocês veem aqui nessas imagens, nesse slide. O que essas imagens têm em comum? Temos aí a corrosão de metais por ferrugem, explosão de dinamites, formação de cavernas, queima de um cigarro. O que vocês acham que tem aí em comum? Não tão em comum, certo, gente? Mas nós temos aí reações químicas que acontecem em tempos diferentes. Temos aqui a formação de cavernas, estalactites e estalagmites. A formação de cavernas, para formar cavernas, são milhões de anos. São reações químicas que, para ter o final aí, requer muitos anos. Na corrosão dos metais, que é uma reação química, para corroer um metal não precisa de anos, milhões de anos, como nas cavernas. Mas para ocorrer essa reação química do metal requer algum tempo, alguns anos. Não milhões, mas anos. No cigarro precisa de anos para acontecer essa reação química aqui de queima de um cigarro? Não, mas de alguns minutos precisa. Então, essa reação química não precisa nem milhões e nem de anos, mas de alguns minutos. A explosão de uma dinamite é uma reação química? É. E o tempo de reação? Instantâneo, gente. Num piscar de um olho acontece. Então, nessas três reações químicas, o que tem aqui é o tempo. Diferente, mas são as reações químicas que precisam de algum tempo para acontecer. Seja em minutos, seja em anos, seja em milhões de anos, seja instantaneamente no piscar de um olho. Então, as reações químicas acontecem de acordo com as suas características. Existem reações químicas que você menos imaginar, a bicha já acontece. Não é? E qual é a parte da química que estuda essa velocidade? Se uma reação é mais rápida, se uma reação é mais lenta, se uma reação é muito rápida. Que parte da química que estuda isso? É a parte da cinética. Cinética química é a área da química que estuda a velocidade das reações químicas. Não somente as velocidades, para saber se uma reação é lenta, rápida, média, se eu vou demorar anos no laboratório para ver se ela aconteceu ou não. Também existem alguns fatores que facilitam em diminuir a velocidade. Por exemplo, uma reação química, ela acontece em milhões de anos. Posso acelerar o processo? Posso. De acordo com alguns fatores. Alguns fatores ou vai diminuir a velocidade da reação química ou vai aumentar. Eu quero uma reação química que aconteça, mas eu quero que ela aconteça muito devagar. Devagarinho, não precisa ser muito rápido não, vai devagar. Então tem esse fator? Existe esse fator. Então um fator também que influencia na velocidade é a cinética química estuda. Ok? Então a definição da cinética é a área da química que estuda a velocidade das reações químicas. E também os fatores que influenciam estas velocidades. Ok? Para a gente calcular a velocidade de uma reação química, nós temos que ter um pequeno conhecimento lá de como você calcula a velocidade média de um carro, né? Aquele carro está indo muito rápido, vou te calcular aqui a velocidade média dele no intervalo de tempo e no intervalo de espaço. Então, para a gente começar a falar um pouquinho, calcular a velocidade das reações químicas, vamos voltar aqui um pouquinho para a física. Quero calcular a velocidade dessa tartaruga. Em quanto tempo, num determinado espaço. Você vê que nessa tartaruguinha aí, ela está percorrendo um espaço determinado, 0 centímetro a 40 centímetros. E o tempo aí, ela está indo em segundos. 0 segundo, 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos. Então,
Para calcular a velocidade dessa tartaruga, né, se você pegar o seu conhecimento lá da física, você pega a velocidade média num determinado tempo e numa variação de espaço. Variação de espaço sobre uma variação de tempo. Isso para calcular a velocidade dessa tartaruga. Variação eu represento por esse delta. Essa letrinha delta aqui significa variação. O que é variação? É um final menos um inicial. É um final de qualquer coisa, um inicial de qualquer coisa. Nesse caso aqui, ele pede variação do espaço, representado por esse S maiúsculo, sobre a variação de tempo, representado por esse T. Vamos calcular a velocidade média aqui representada por Vm. Vm é igual a variação de espaço. Quanto que ele percorreu, a tartaruguinha? Ele percorreu de 0 a 40 centímetros. 40 centímetros é final e 0 é espaço inicial. E o tempo? O tempo final é 4 e o tempo inicial é 0. Em cima vai ficar espaço final, 40, menos o espaço inicial, 0. E o tempo final, 4, menos o tempo inicial, 0. Calcular essa velocidade média é uma variação de espaço sobre a variação do tempo. De acordo com essa tartaruguinha aqui, certo? É essa velocidade média que eu estou calculando. Igual, variação do espaço, 40, percorreu 40 centímetros, percorreu 40, então o final é 40. Menos 0 é o inicial. Sempre uma variação é um final menos um inicial. E o tempo? O tempo final é 4 segundos e o tempo inicial é 0. O inicial aqui, ele partiu do 0, tanto do espaço como do tempo. Começou a contar aqui a partir do espaço 0. Calculando aqui, 40 menos 0, 40. 4 menos 0, 4. 40 dividido por 4 dá 10. 10 centímetros por segundo. O que quer dizer isso? A cada segundo, a tartaruguinha percorreu 10 centímetros. Cada segundo, um segundo percorreu 10, mais um segundo percorreu mais 10, mais um segundo percorreu 10, mais um segundo percorreu 10. A velocidade média é 10 centímetros por segundo. A cada segundo percorreu 10. Ok? Essa é a velocidade da tartaruguinha. Mas na química, como é que a gente calcula a velocidade da reação química? A reação química, coloquei aqui uma genérica. A reação química você tem reagente e tem produtos. Reagente, produtos. Reagente é tudo que está antes da seta e produto é tudo que vem depois da seta. Aqui você tem 2 reagentes e produziu 2 produtos. A velocidade da reação química, você tem o seguinte, você calcula a reação a partir do consumo dos reagentes ou então da formação dos produtos. A velocidade de uma reação é a rapidez com que os reagentes são consumidos ou a rapidez com que os produtos são formados. Ok? Se eu colocar aqui no gráfico, os reagentes, você tem uma certa quantidade de reagentes grande. Os reagentes eles vão sendo consumidos. Com o passar do tempo, os reagentes a sua quantidade vai diminuir. A partir do momento que os reagentes estão sendo consumidos, os produtos vão sendo formados. Vai aumentando a quantidade dos produtos. Produto aqui de azulzinho, reagente aqui de marronzinho. Os reagentes estão sendo consumidos, a velocidade aqui, ó, nessa coordenada, e os produtos estão aumentando de acordo com o consumo dos reagentes. A velocidade na química é em relação dos reagentes, se eles estão sendo consumidos muito rápido, ou dos produtos que estão sendo formados, eles estão sendo formados muito rápido. Então, a velocidade aqui na química, você vai calcular o consumo
no intervalo de tempo, ou a formação em determinado tempo. Vamos aqui pegar aqui a fórmula que a gente pegou lá da física. A velocidade média é igual à variação de alguma coisa sobre uma variação de tempo. Na química, a gente calcula a velocidade média ou dos reagentes, consumo dos reagentes, uma variação de consumo dos reagentes, ou de formação dos produtos num determinado variação de tempo. Nós vamos utilizar a mesma fórmula que a gente utilizou para calcular a velocidade da tartaruga. Nós vamos pegar a mesma fórmula e calcular a velocidade ou de consumo dos reagentes ou de produção dos produtos. Mas só vamos pegar quando a gente fizer algum exemplo. E vamos começar por essa reação aqui genérica. Ó. Você tem um reagente A, ele vai reagir com o reagente B e vai produzir um C. Vou entrar no laboratório, vou pegar esses dois reagentes, vou colocar eles para reagir, para eles formar um C. Vou anotar o tempo. No tempo de 0 segundos, eu não tenho nada de C porque eu não comecei a reação química. Tenho 0 mol. 0 mol. Tenho nada de C. No tempo inicial, 0. Mas com o passar do tempo, se eu pegar meu reloginho, vou anotar aqui em 4 segundos, em 4 segundos eu já tenho um pouquinho de C, porque a reação já começou. Quanto de C? Vou anotar lá no meu relógio, por exemplo, aqui deu 12 mol de C, já formei 12 mol de C. Com o passar do tempo, 6 segundos, vou anotar, deu 15 mol, é um exemplo, viu, gente? Em 10 segundos, tempo aqui em segundo, concentração de C está em mol somente, deu 20 mols. Então, eu tenho um tempo e você nota que está aumentando a quantidade de C de acordo com o consumo de A e B. A reação começou. E eu só peguei a formação, a quantidade de C. Poderia pegar de A? Poderia. Nesse momento não peguei. Poderia pegar a quantidade de B? Poderia também separadamente. Mas eu só estou pegando a quantidade de C formado. Ok? Eu tenho aqui os dados. Eu tenho um tempo e tenho a concentração de C. No tempo 0, no tempo 4, no tempo 6, no tempo 10 segundos. Vou perguntar. Calcula a velocidade média de produção de C no intervalo de tempo de 0 a 4. De 0 a 4, poderia perguntar no intervalo de tempo de 0 a 10? Poderia. Poderia perguntar de 0 a 6? Poderia. Poderia perguntar de 0 a 4? Poderia, tanto que perguntei. Calcula a velocidade média de produção de C de 0 a 4. Calcula a velocidade média, aí você já lembra da fórmula. Velocidade média é igual à variação da quantidade de C, porque eu só perguntei de C, no intervalo de tempo de 0 a 4. A professora, eu vou usar o 6? Não, porque não perguntei. Vou usar 10? Não, porque eu não perguntei. Vou usar 15? Não, porque não está dentro do intervalo de 0 a 4. Vou usar o 20? Não, porque também não está dentro do intervalo de 0 a 4. Você esquece esses dois e só vai usar de 0 a 4. Variação de C no intervalo de tempo de 0 a 4 é quanto? 12 menos 0. No tempo final 4, concentração de C, final 12. No tempo inicial 0, concentração de C inicial 0. É um final 12 menos 0, concentração inicial. Final 12 e 0 inicial. Em cima, aqui na fórmula, você vai pegar a variação de C. Embaixo, você vai pegar a variação de tempo. A variação de tempo, a questão diz
quero o tempo inicial 0 e o tempo final 4. Então, a variação sempre é um final menos um inicial. Vou colocar aqui, ó, 4. Em cima, variação de C, final 12, inicial 0. Embaixo, a variação de tempo, final 4, inicial 0. Igual, 12 menos 0, 12. 4 menos 0, 4. 12 dividido por 4 dá 3. 3 o quê? Mol por segundo. A cada segundo é formado 3 mol de C. Essa é a velocidade média de produção de C no intervalo de tempo de 0 a 4. Fácil? Fácil. Vamos para o próximo exemplo. Vou pegar a mesma reação química. Vou reagir com 2 mol de B para produzir C. Vou pegar um tempo, mesmo tempo, certo? Começar a 0 segundos, 4 segundos, 6 segundos, 10 segundos. E vou pegar aqui a quantidade de A. Peguei naquela hora C, vou pegar aqui a quantidade de A. Vamos ver como é que ele está reagindo de acordo com o tempo. Você nota aqui no tempo 0, tinha 50 mol de A. No tempo 4, só tem 38. Isso diminuiu? Está diminuindo por quê? Porque o A é reagente. O reagente está sendo consumido para a formação de C. Ele diminui e o C vai aumentando. Lembra do gráfico anterior? Reagente diminui e o C vai aumentando. No tempo de 6 só tem 35 mol de A. No tempo 10 só tem 30. Você vê aqui, ó, no tempo 0 tinha 50. Já no tempo 10 segundos só tem 30. Foram consumidos aqui 20 mol de A no intervalo de tempo de 0 a 10. Então, esses são os dados que eu peguei no laboratório. Posso perguntar? Posso. Vou perguntar. Calcula a velocidade média de consumo. Olha a palavra aqui, ó. Consumo. De quem? De A. Só vou olhar para A. Não vou olhar para C nem para B. Calcula a velocidade média de A no intervalo de tempo de 0 a 4. De novo 0 a 4? Sim, de novo, ó, 0 a 4. Esquece o restante? Esquece por enquanto, porque eu não perguntei. Calcule a velocidade média de 0 a 4 ou de 0 a 6. Pode ser de 0 a 6? Pode. Tempo final ia ficar 6, tempo inicial 0. Concentração final ia ficar 35, concentração inicial 50. Aí eu poderia perguntar de 0 a 10? Poderia. Tempo final ia ficar 10, tempo inicial 0. Concentração final 30, concentração inicial 50. Eu poderia perguntar de 4 a 6, intervalo de tempo de 4 a 6? Poderia. O tempo final ia 6, o tempo inicial 4. Concentração final 35, concentração inicial 38. Poderia ficar aqui brincando com os intervalos de tempos. Mas vamos deixar de lado as brincadeiras e vamos ver o que a questão realmente quer. Ele quer somente de 0 a 4. Calcula a velocidade média de consumo. Olha a palavra mágica, consumo. De quem? De A. Fórmula. A fórmula é a mesma coisa, a variação da concentração, no caso aqui não mais do C, e sim de A. Calcula a variação de concentração. Esse colchete representa a concentração de alguém. No caso, a questão pede de A. Então, colocar aqui de A. Fosse de B, colocaria B. Fosse C, colocaria C. É a variação de alguém sobre a variação de tempo. Variação é um tempo final menos um tempo inicial. A questão quer o quê? Do tempo final, 4. Tempo inicial, 0. É igual. Tempo final é 38 na concentração de A final. Menos concentração inicial. A concentração inicial de A no tempo inicial é 50. Então, vai ficar 38 menos 50 em cima. A professora poderia colocar 50 menos 38?
Não, porque uma variação sempre é um final, e o final aqui é no intervalo de 0 a 4. O 4 é final, então 38 é final. A intervalo de tempo, o 0 é inicial, então 50 é inicial, porque no tempo inicial você tem quanto de A? Só 50, ou então 50. 38 menos 50 dividido por 4 menos 0. 38 menos 50 vai dar um número negativo, menos 12. 38 menos 50 dá menos 12, 4 menos 0, 4. Se você dividir, o valor vai dar negativo, porque 38 menos 50 você tem um valor menor. Subtrai desse menor um valor bem maior, obviamente fica negativo. Pode ficar negativo? Não pode, gente. Velocidade não é negativa. Como você vai fazer para evitar o sinal negativo? Na fórmula você vai colocar um sinal de menos. Coloquei aqui o parêntese. Por que eu coloquei o parênteses? Para não entrar em confusão aqui os dois sinais negativos. Então, toda vez quando você estiver calculando a velocidade média dos reagentes, no caso aqui o A é reagente, se fosse do B, reagente, você colocaria o sinal de negativo na fórmula. Todos sem exceções, ok? Sempre quando você calcular a velocidade média dos reagentes, coloca o sinalzinho de menos. Porque quando você for calcular 12 sobre 4 e menos com menos, se você aprendeu lá na matemática, sinais iguais mais, sinais diferentes, menos. Aqui, sinais iguais, ó, menos com menos, resultado dá positivo, velocidade positiva. 12 dividido por 4, 3. 3 o quê? 3 mol por segundo. A cada segundo é formado 3 mol de A. Fácil, gente? Fácil. Detalhe, se for reagente, coloca um sinal negativo na fórmula. Ok? Vou dar esse negocinho daqui para ver melhor. Atenção. Deve-se colocar o sinal negativo na fórmula quando a velocidade estiver relacionando-se ao reagente. Sinalzinho negativo. Vamos para o próximo exemplo. Temos aí a mesma reação química. A mais 2 mol de B produzindo C. Vou pegar ao mesmo tempo, só que agora eu vou pegar os dados de B. Vou só olhar para B agora. No tempo 0, tem quantos mol de B? 60. No tempo 4, tem 36. No tempo 6, só tem 30 mol de B. No tempo 10, só tem 20 mol de D. Está diminuindo a quantidade. Por que está diminuindo? Porque o B é reagente, gente. Ele está sendo consumido para a formação de C. Pergunto, de acordo com a tabela aqui que eu peguei, calcula a velocidade média de consumo de quem? De B. No intervalo de tempo de 0 a 4. Calcula a velocidade média de B no intervalo de tempo de 0 a 4. Aí eu vou usar 6? Não. Vou usar 10? Não. Vou usar 30 de B? Não. Vou usar 20 de B? Não. Porque a pergunta só delimitou de 0 a 4. Calcula a velocidade média. Para calcular a velocidade média, você sabe que é a variação de alguém, no caso de B, sobre a variação de tempo. Já coloquei o sinal negativo na fórmula. Por quê? Porque o B é reagente. E quando é reagente, está sendo consumido e o valor ia dar negativo se eu não colocasse o sinal de menos na fórmula. Então, já coloquei o sinal de menos e vou destacar aqui a fórmula para calcular a velocidade média de B no intervalo de tempo de 0 a 4. Velocidade média menos, colocar parênteses para não chocar, variação de B no intervalo de tempo de 0 a 4. No 0 a 4, a variação é 36 menos 60. Final 36, inicial 60.
Tempo final, 4. Tempo inicial, 0. 36 menos 60, inicial e final. E o tempo final, 4. Tempo inicial, 0. Concentração, 36 menos 60. E o tempo, 4 menos 0. 36 menos 60 vai dar negativo, gente. Não é? Dá menos 24. Dividido por 4 menos 0, que é 4. Deu negativo, não tem problema, porque na fórmula já tem um sinal negativo. E menos com menos, sinais iguais, mais. Mais quem? 24 dividido por 4 dá 6 mol por segundo. Cada segundo se consome 6 mol de B. Observação. Velocidade média de A. Lembra quanto foi que deu? 3 mol por segundo. Já coloco o sinal de menos, porque o A é reagente. A velocidade de A no intervalo de tempo de 0 a 4 dê 3 mol por segundo. Essa velocidade nesse intervalo de tempo tem que ser igual à variação de B no intervalo de tempo de 0 a 4. Mas você, coloquei aqui o sinal de menos porque B é reagente. Se é reagente, na fórmula eu já coloco negativo. A velocidade média de A no intervalo de tempo de 0 a 4 foi 3. A de B tem que ser igual, no mesmo intervalo de tempo. Mas você lembra que foi 6? Foi 6, certo, gente? Mas elas têm que ser igual no mesmo intervalo de tempo, de 0 a 4. Tem que ser 3. Mas se você olhar aqui, ó, na reação química, a velocidade de B, ela tem 2 mol. Então, ela está sendo consumida 2 vezes mais rápido do que o A. No intervalo de tempo, tem que ser igual a uma velocidade média. Então, como é que você vai fazer? Se você vê na reação química 2 mol, ele está sendo consumido 2 vezes mais rápido que A. Então, o tempo você vai ter que multiplicar por 2. E o resultado aqui, ó, dividido por 2. Quando você divide 6 por 2, vai dar o quê? 3 mol por segundo. No mesmo intervalo de tempo, o consumo tem que ser igual, tanto de A como de B, como na formação de C. No caso aqui de B, como tem 2, você multiplica o tempo por 2. Ah, professor, se tivesse um 3, você ia multiplicar o tempo por 3. 4 menos 0 vezes 2. Ok? Ah, professor, se o A aqui tivesse um 5, você ia multiplicar a variação de tempo por 5. Ah, professora, se o C tivesse aqui um 3, você ia multiplicar a variação de tempo por 3. Então, de acordo com os coeficientes estequiométricos, você vai multiplicar o tempo. No caso aqui, o B tem 2 mol, então você multiplica o tempo por 2. Quer dizer o quê? Está sendo consumido 2 vezes mais rápido. Igual a variação de consumo de C no intervalo de tempo de 0 a 4. Todos têm que ser igual no mesmo intervalo de tempo de 0 a 4. Aqui está negativo, não está porque o C é produto. C é produto, a fórmula, o resultado vai dar positivo. Você só coloca na fórmula o menos para os reagentes. A é reagente negativo. B é reagente negativo. E se você notar, no intervalo de tempo de 0 a 4 de C, deu 3 mol por segundo. A velocidade média, tanto de consumo como de formação, no mesmo intervalo de tempo de 0 a 4, é 3
mol por segundo. Interessante, né, meninos? Olha os detalhes, viu? Sinal negativo e, dependendo dos coeficientes estequiométricos, você multiplica a variação de tempo. Sabendo disso, temos aqui um resumo. A velocidade média vai ser de acordo com o que a questão der, certo? Se a questão dá os reagentes em gramas, variação da massa sobre a variação de tempo. Se a reação der em litros, os reagentes em litros, variação do volume sobre a variação de tempo. Se a questão der em mols, número de mols, variação de número de mols sobre a variação de tempo. Se a reação vier em concentração molar, que é mol por litro, você tem variação de concentração molar sobre a variação de tempo. Resumo, certo? Como se calcular a velocidade média. E o tempo pode vir em ano, em mês, em dia, em hora, em minuto, em segundo. Depende da questão. Sabendo disso, vamos praticar? Sorrisinho amarelo, né, gente? Mas é na prática que a gente começa a entender as coisas. Vamos lá. Dada a equação x produzindo y e z, e aqui em cima, x produzindo y e z, a variação de x em função do tempo é proposta na tabela abaixo. Ele só colocou aqui x e o yz. Não, ele só coletou o dado de consumo de x, porque x é reagente, está sendo consumido com o decorrer do tempo, e o tempo ele deu em segundos. 0 segundos, 120 segundos, 300 segundos, 540 segundos. E pergunta, qual será a velocidade média em relação a x? Até porque ele perguntou só em relação a x. Poderia ter colocado y e z? Poderia, mas você usar? Não. Só para confundir, colocar mais dados, quanto mais número você vê na questão, mais medo você tem. É isso que eles fazem. Bota dado na questão, deixa o candidato ficar louco, né, para procurando o que realmente ele quer e pega qualquer dado que ele dá. Aqui a questão foi simples. Só deu o valor de x. Poderia ter dado y e z? Poderia, mas não deu. Melhor, né? Menos número para olhar. E perguntou, em relação a x, calcula a velocidade média no intervalo de tempo de 2 a 5 minutos. Opa, o tempo é em segundo. Dificuldades aí? Não, né, gente? Transforma tudo que é de segundo para minutos. 540 segundos, 9 minutos. 300 segundos, 5 minutos. 120 segundos, 2 minutos. 0 segundos, 0 minutos. Transformei tudo para minuto. E ele quer velocidade média no intervalo de 2 a 5 minutos. O resto, esquece. De 0, esquece. De 9, esquece. Só fica de 2 a 5. Tempo inicial, 2. Tempo final, 5. Tempo inicial, 2. Concentração inicial, 0,7. Concentração está em mol por litro. Concentração molar. Tempo final, 5. Concentração inicial, 0,4. É reagente? É reagente. Então, a fórmula tem que ser negativo. Colocar o sinal de negativo para o resultado não dar negativo. Vamos aí, calcula a velocidade média. Velocidade média é igual a variação de x no tempo final. No tempo final 5, a variação de x final é 0,4 menos 0,7 no tempo inicial. Tempo final, concentração 0,4 e tempo final 0,4, concentração final 0,4. Tempo inicial 2, concentração inicial 0,7. 0,4 menos 0,7. 0,4 menos 0,7 dá negativo.
Diz para você que quando for reagente, na fórmula coloca o sinal de negativo. Porque 0,4 menos 0,7 vai dar negativo. Divide pela variação de tempo. Tempo final 5, tempo inicial 2. Variação de consumo ou variação de x sobre a variação de tempo para calcular a velocidade média. No intervalo de tempo de 5 a 2. Igual, fazendo os cálculos, dá 0,3 sobre 3, que dá igual a 0,1 mol por litro por minuto. Se você calculasse com os segundos, a resposta ia dar em segundos e ia dar errado os itens. Resposta 0,1 mol por litro por minuto, item B. 0,1 mol por litro por minutos. Fácil a questão? Fácil. Vamos para a segunda. Vamos treinar a segunda. Eita, professora, como é grande. Grande, não é? Grande e fácil, gente. Grande e fácil. Cinética química, quando dá os gráficos, quando dá a tabela, é só pescar e colocar na fórmula. E a pergunta aí tem dizendo o seguinte: a água oxigenada, H2O2, decompõe-se produzindo água e gás oxigênio, de acordo com a equação abaixo. Olha a reação química aqui, ó. O gráfico abaixo foi construído a partir de dados experimentais e mostra a variação da concentração de água oxigenada, H2O2. Se você notar, H2O2 é reagente. Se é reagente, a concentração de H2O2 ela vai diminuir de acordo com o tempo. O gráfico mostra isso, ó. No tempo zero, você tem a quantidade máxima de água oxigenada, 0,8 mol por litro. Com o passar do tempo, vai diminuindo a quantidade, ó. Em 10 segundos, tem quanto de água oxigenada? 0,5 mol por litro. Com o passar do tempo, em 20 segundos, ele facilitou aqui, ó, bem aqui na ponta do gráfico, num tempo de 20 segundos, se você projetar na coordenada abaixo, que corresponde a tempo e o tempo em minuto, nesse ponto, 20 minutos, tem quanto de água oxigenada? Projeta aqui, ó, tracejou em 20 minutos, tem quanto de água oxigenada? 0,3 mol por litro. Com o passar do tempo, bem aqui nesse ponto, que corresponde a 30 minutos, tem quanto de água oxigenada? 0,2. Então, o gráfico é a mesma coisa da tabela, gente. Mesma coisa. Você pegar aqui os pontos, você sabe as orientações. Qual o tempo e, nesse tempo, a quantidade do reagente. E ele vai diminuindo, ó. No início, 0 minutos, 0,8 de água oxigenada. Em 30 minutos, 0,2 de água oxigenada. Mesma coisa da questão anterior. E ele pergunta, qual será a velocidade média de decomposição da água oxigenada no intervalo de tempo 1, no intervalo de tempo 2 e no intervalo de tempo 3. Então, você tem que calcular aqui 3 velocidades médias. No intervalo de tempo 1, poxa, qual é o intervalo de tempo 1? De 0 a, bem aqui, ó. O intervalo de tempo é 0 a 10.
Você calcula a velocidade média no intervalo de tempo 1, de 0 a 10. E calcula a velocidade média no intervalo de tempo 2. No intervalo de tempo 2, começa de 10 minutos e termina em 20 minutos. E no intervalo de tempo 3? No intervalo de tempo 3, o tempo inicial é 20 e o tempo final é 30. Qual é o intervalo de tempo 3? 20 a 30. E no 2, 10 a 20. E no 1, de 0 a 10. E depois você calcular a velocidade média no intervalo 1, no intervalo 2 e no intervalo 3, você marca o item correto. Minha Nossa Senhora! Tudo isso mesmo, tudo isso. Fazendo bem devagarinho a gente chega lá. Vamos lá? Vamos sim. Calcule primeiro a velocidade média no intervalo 1. No intervalo 1, você sabe que a oxigenada está sendo consumida, então na fórmula tem que ter o sinal de menos. Variação de tempo. No 1, a variação de tempo inicial e final é 10, final e 0 inicial. No tempo final, a concentração final é 0,5. Tempo final de 10, no intervalo de tempo de 10 a 0, ou de 0 a 10. De 0 a 10, tempo final 10, concentração final 0,5. No tempo inicial 0, concentração inicial 0,8. Por isso que eu coloquei aqui, ó, 0,5 menos 0,8. No intervalo de tempo de 0 a 10. Tempo final 10, tempo inicial 0. Fazendo os cálculos. 0,5 menos 0,8 menos 0,3. 10 menos 0, 10. Já coloquei o sinal de menos, porque eu já previa. Menos com menos, mais. 0,3 dividido por 10, 0,03 mol por litro por minuto. Já calculei a velocidade média no intervalo 1. No intervalo 2 é de 10 a 20 minutos. 10 a 20 minutos. Coloco o sinal de menos, porque ele está sendo consumido. No intervalo de tempo, de 10 a 20, no tempo 20, concentração 0,3. No tempo 10, concentração 0,5. 0,3 menos 0,5, dividido pelo intervalo de tempo de 20, tempo final, inicial 10. Calculando, 0,3 menos 0,5 menos 2. 20 menos 10, 10. Sabendo disso, eu já coloquei o sinal de menos, menos com menos, sinais iguais, mais. 0,2 dividido por 10, 0,02 mol por litro por minuto. Já calculei a velocidade média no intervalo 1, velocidade média no intervalo 2. Vou calcular a velocidade média no intervalo 3. No intervalo 3 é de 20 a 30 minutos. Velocidade média, boto o sinalzinho de menos na fórmula. No intervalo de tempo de 20 a 30, no tempo 30, concentração 0,2. No tempo inicial 20, concentração 0,3. Por isso tem 0,2 menos 0,3. Dividido no intervalo de tempo de 30 a 20, ou de 20 a 30, tempo final 30, tempo inicial 20. Isso para a velocidade média no intervalo de tempo 3. Calculando, sinal de menos, igual a 0,2 menos 0,3, menos 0,1. Dividido por 30 menos 20, 10. Menos com menos, mais. 0,1 dividido por 10, igual a 0,01 mol por litro por minuto. Calculei, achei a velocidade. Vou procurar o item correspondente. O item correspondente é o item A.
0,03, velocidade média 1. 0,02, velocidade média no intervalo 2. 0,01, velocidade média no intervalo 3, respectivamente. Item A de amor. Temos aí uma terceira questão. Opa! Já fui pro final? Não, é por aí não. Terceira questão. Vou sumir com essa barra aqui. Deu a louca aqui, já mandei beijo antes, né? Que foi por amor, emoção total. Mas não terminei não, vamos aqui para a terceira questão. Terceira questão, minha Nossa Senhora, mais dados, maior, porém, se tiver mais dados, mais pesca para você, né? Mais pesca para você colocar nas questões. E ele pergunta: considera a reação química de decomposição do gás pentóxido de nitrogênio, está aqui a reação, ó, 2 mol de N2O5 gasoso, produziu 4 mols de NO2 gasoso, mais 1 mol de O2 gasoso, reação química. O gráfico abaixo foi construído com os dados obtidos em um experimento envolvendo essa transformação a uma temperatura de 55 graus Celsius que estão descritos na tabela abaixo. O gráfico foi obtido a partir da tabela. A tabela ela tem um tempo da reação química dado em segundo, o consumo do N2O5, ó, consumindo, ó, sendo consumido, é porque é reagente. E a produção, ó, está aumentando os valores de NO2, por quê? Porque ele é produto. Se é produto, está sendo formado, está aumentando a quantidade com o decorrer do tempo. E do O2 também está aumentando, ó. Com o decorrer do tempo, ele está sendo produzido. Se você olhar aqui no gráfico, ó, o azulzinho está descendo, porque ele está sendo consumido, ó, no tempo zero, o azulzinho, N2O5, tem 200 mol por litro. E vai diminuindo com o tempo, dado em segundos. O vermelhinho está aumentando, correspondente ao NO2, e o verdinho está aumentando, por causa do O2. Ó. O verdinho corresponde ao O2 e o vermelhinho corresponde ao NO2. Está aumentando aqui no gráfico, porque são produtos. Você nota também que o NO2 está produzindo com uma maior quantidade, por enquanto que o O2 está sendo produzido discretamente. Se você notar na reação química, você tem 4 mol de NO2. Então a velocidade aqui está correspondendo a 4 vezes mais rápido a formação do NO2 em relação ao O2. A reação química tem que estar balanceada, né, para ser correto. Você dizer que esses coeficientes estequiométricos, esses números que estão antes da fórmula da substância, eles são muito importantes aqui na cinética química. Tem que notar porque entra na fórmula esses números. Lembram que eu falei anteriormente? Multiplica o tempo aqui no caso por 4 e do N2O5 multiplica o tempo por 2. Porque ele pergunta o seguinte: qual é a velocidade média aproximada de consumo do N2O4 e de formação do NO2 no intervalo de tempo de 200 a 300 segundos? Então ele só quer esse tempo aqui, ó, esse intervalo, 200 a 300. De consumo do N2O5 e de formação do NO2, perdão. E do O2? O O2 ele não pediu, então você nem olha, ok? Esquece o restante da tabela, se detenha somente ao intervalo de tempo de 200 a 300 para calcular a velocidade média de consumo do N2O4 e de formação do NO2. Observamos os coeficientes estequiométricos. Você vai multiplicar o tempo, a variação de tempo, no caso aqui do N2O5 por 2,
e do NO2 por 4. Fazendo isso, você marca o item correto e você vai me dizer se você acertou, se você conseguiu, ok? Se você não tiver conseguido, você coloca aí o comentário: Teacher, eu não consegui, ensina, faça uma aula com essa questão para a gente poder entender um pouco melhor. Vou aguardar seus comentários, vou aguardar seus likes, obviamente, vou aguardar que você se inscreva e me acompanhe, vou aguardar que sejamos amigos, ok? Vamos aí ter um diálogo. E por hoje, gente, depois de toda essa conversa, é só, viu? Agora sim, vou mandar beijinhos para vocês e até a próxima aula, se Deus quiser. Nos acompanha aí, viu, gente? Beijos.